Olá pessoal e bem-vindos a mais um Posologia Tech, o podcast que te coloca na linha de frente da tecnologia na saúde, criado pelo professor Sérgio Araújo. Hoje, a gente vai mergulhar num estudo de viabilidade clínica, que me deixou de queixo caído. É o uso da realidade aumentada em cirurgias ortopédicas com HoloLens da Microsoft. É isso mesmo, imagine um cirurgião usando um óculos, que projeta em 3D os ossos do paciente durante a operação. É coisa de ficção científica, não é? Mas essa tecnologia tem um potencial enorme para revolucionar a ortopedia. Uma área em que a precisão é absolutamente crucial. Com certeza. A gente sabe que os cirurgiões ortopédicos já contam com métodos como fluoroscopia e navegação por tomografia, mas essas técnicas têm suas limitações, como a exposição à radiação. E é aí que a realidade aumentada entra em cena, prometendo uma visualização muito mais precisa e intuitiva, sem os riscos de radiação. Nesse estudo, 13 cirurgiões ortopédicos usaram HoloLens em 25 cirurgias, para visualizar modelos tridimensionais da anatomia dos pacientes. E aqui vem interessante. A satisfação dos cirurgiões foi altíssima. O estudo revelou que 85% dos cirurgiões consideraram a qualidade da imagem excelente. Mas o que realmente me chamou a atenção foram os comentários sobre a precisão dos objetos virtuais. Alguns cirurgiões relataram que a visualização em 3D permitiu identificar detalhes anatômicos, que não eram visíveis nas imagens 2D convencionais. Isso é crucial para evitar erros e garantir a segurança do paciente. É como se a realidade aumentada estivesse dando aos cirurgiões um superpoder. Eles conseguem enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. Falando em precisão, me chamou a atenção que a aprovação do HoloLens foi altíssima para procedimentos complexos, como correção de deformidades ósseas, com 87% de aprovação, e osteotomia, com 82%. Exato. Uau. E você sabe que é uma osteotomia? Não. É basicamente um procedimento cirúrgico em que o cirurgião corta e reposiciona o osso para corrigir deformidades ou desalinhamentos. É uma cirurgia complexa que exige muita precisão. E a realidade aumentada pode ser uma ferramenta valiosa para auxiliar o cirurgião a planejar e executar o procedimento com mais segurança. Nossa, que interessante. Agora eu consigo entender porque a aprovação foi tão alta para esse tipo de procedimento. E o que me surpreendeu foi que, mesmo com todo esse aparato tecnológico, o conforto do dispositivo foi avaliado em 79 pontos numa escala de 100. Mesmo o HoloLens pesando quase 600 gramas, imagino que usar um dispositivo desses por muito tempo durante uma cirurgia não deve ser fácil. Não, realmente, o peso do dispositivo é um fator importante a ser considerado. No entanto, o estudo revelou que a ergonomia do HoloLens foi considerada aceitável pela maioria dos cirurgiões. Muitos deles acreditam que conseguiriam usar o dispositivo por mais de uma hora sem grandes problemas. Mas é claro que nem tudo são flores. O estudo também apontou algumas dificuldades com o uso do HoloLens, principalmente com os comandos de voz e os gestos. Os comandos de voz receberam 68 pontos e os gestos 66. Imagine a dificuldade de usar comandos de voz em um ambiente cirúrgico, com todo aquele barulho de equipamentos. Pois é, e esse é um dos grandes desafios da realidade aumentada na medicina. Garantir que a interação com o dispositivo seja intuitiva, precisa e segura. Mesmo em ambientes complexos, como uma sala de cirurgia, o ruído ambiente pode comprometer o reconhecimento de voz, e a necessidade de usar luvas e instrumentos cirúrgicos pode dificultar a realização de gestos precisos. A tecnologia ainda precisa evoluir para lidar com as particularidades da prática médica. Mas me diga uma coisa, você acha que o futuro da realidade aumentada na medicina é promissor? Será que em breve veremos essa tecnologia sendo utilizada em todas as salas de cirurgia? Sem dúvida. O potencial da realidade aumentada na medicina é enorme, mas ainda há desafios a serem superados. Um dos pontos cruciais é o aperfeiçoamento do processo de registro, que consiste em sobrepor a informação virtual gerada pelo dispositivo ao ambiente real da sala de cirurgia. Para você entender melhor, imagine que o cirurgião está vendo. Através do HoloLens, um modelo 3D dos ossos do paciente. Esse modelo precisa estar perfeitamente alinhado com a anatomia real do paciente, para garantir a precisão do procedimento. Entendi. E como eles pretendem melhorar esse processo de registro? Existem diversas técnicas em desenvolvimento. Algumas utilizam ultrassom para mapear a anatomia do paciente em tempo real, criando um mapa tridimensional que guia o posicionamento das imagens virtuais. Outras técnicas se baseiam em marcadores reflexivos, que são fixados na pele do paciente, permitindo que o dispositivo rastreie a posição do corpo com precisão. E há também pesquisas com marcadores de pele não invasivos, que dispensam o uso de adesivos ou outros dispositivos. E que a coisa é bem complexa. Mas e aí? Com toda essa tecnologia avançada, como fica a questão do custo? Implementar realidade aumentada em hospitais não deve ser barato. É verdade que a tecnologia de realidade aumentada ainda está em desenvolvimento, e os custos podem ser um fator limitante para sua adoção em larga escala. No entanto, a longo prazo, a RA tem potencial de se tornar mais acessível do que os sistemas de navegação tradicionais, que exigem equipamentos e softwares caros, a miniaturização dos dispositivos, o desenvolvimento de softwares mais intuitivos e a produção em massa podem contribuir para tornar a RA mais acessível no futuro. A gente sabe que a tecnologia tem um custo inicial alto, mas com o tempo, a tendência é que se torne mais acessível. E no caso da IA,
Os benefícios em termos de precisão, segurança e eficiência podem compensar o investimento. Mas me fale mais sobre o futuro da RA na medicina. O que mais podemos esperar? A inteligência artificial desempenhará um papel fundamental na RA médica. Imagine um sistema que reconhece automaticamente as estruturas anatômicas do paciente e personaliza os modelos 3D de acordo com suas necessidades. Isso tornaria a RA ainda mais precisa e eficiente. Caramba, as possibilidades são realmente incríveis. Mas antes de nos perdermos em devaneios futuristas, vamos voltar ao presente e analisar mais a fundo os resultados do estudo com HoloLens. O que mais podemos destacar sobre a experiência dos cirurgiões com essa tecnologia? Um ponto interessante é que a maioria dos cirurgiões utilizou o HoloLens apenas em etapas específicas da cirurgia, e não durante todo o procedimento. Isso sugere que a RA pode ser uma ferramenta complementar, utilizada em momentos-chave da operação, e não necessariamente um substituto para as técnicas tradicionais. Faz sentido, afinal. Cada caso é um caso, e o cirurgião precisa ter liberdade de escolher as melhores ferramentas para cada situação. E quais foram os motivos para essa interrupção do uso do HoloLens durante as cirurgias? Em alguns casos, a visão do cirurgião foi prejudicada pelo dispositivo, o que o levou a removê-lo. Em outros casos, a necessidade de utilizar outros instrumentos cirúrgicos incompatíveis com o uso do HoloLens também motivou a interrupção. Afinal, a segurança do paciente está sempre em primeiro lugar, e o cirurgião precisa ter acesso a todas as ferramentas necessárias para realizar o procedimento com segurança. A gente entende que a tecnologia ainda precisa ser aperfeiçoada para se integrar totalmente ao fluxo de trabalho cirúrgico. Mas, voltando aos pontos positivos, quais foram os maiores benefícios apontados pelos cirurgiões em relação ao uso do HoloLens? Aumento da precisão intraoperatória, melhora nos resultados cirúrgicos e redução da exposição à radiação foram os benefícios mais destacados. A precisão é crucial para evitar complicações e garantir o sucesso da cirurgia. Enquanto a redução da exposição à radiação protege tanto o paciente quanto a equipe médica. É realmente animador ver como a realidade aumentada pode impactar positivamente a medicina, né? Imagine o futuro com cirurgias mais precisas, menos invasivas e com menos riscos para o paciente. É um futuro que estamos construindo a cada dia, com a ajuda da tecnologia e da inovação. E o mais importante é que essa inovação seja utilizada de forma ética, responsável e sempre em benefício do paciente. Com certeza. E para você que está nos ouvindo, o que acha dessa revolução na medicina? Será que em breve veremos a IA em todas as salas de cirurgia? Compartilhe suas opiniões com a gente nas redes sociais. E fique ligado no Posologia Tech para mais novidades sobre o mundo da tecnologia na saúde. Até a próxima. É realmente inspirador pensar como a tecnologia pode ajudar os profissionais de saúde a oferecer tratamentos mais eficazes e seguros. Com certeza. E no caso da ortopedia, essa precisão que a realidade aumentada oferece pode ser um divisor de águas, né? Estamos falando de ossos, articulações, estruturas delicadas que exigem intervenções extremamente precisas. Exatamente. Imagine, por exemplo, a colocação de uma prótese de quadril. A RA pode ajudar o cirurgião a determinar o posicionamento ideal da prótese, garantindo um encaixe perfeito e minimizando o risco de desgaste prematuro ou desalinhamento. Isso significa menos dor e mais mobilidade para o paciente no pós-operatório. E na correção de deformidades ósseas, como a escoliose, por exemplo. A IA também pode ser útil. Sem dúvida. A visualização tridimensional da coluna vertebral, com a sobreposição dos dados do paciente, permite ao cirurgião planejar a correção da curvatura com muito mais precisão. Isso pode otimizar o resultado da cirurgia e minimizar as chances de complicações. Falamos bastante da experiência dos cirurgiões, mas e os pacientes? Como eles se sentem em relação a essa tecnologia? Afinal, são eles que estão na mesa de cirurgia. É uma ótima pergunta. Ainda são poucos os estudos que avaliam a percepção dos pacientes em relação à IA na cirurgia. Mas, em geral, a resposta tem sido positiva. Os pacientes se sentem mais confiantes e seguros, sabendo que o cirurgião está utilizando uma tecnologia de ponta que aumenta a precisão e a segurança do procedimento. É compreensível. Saber que o cirurgião tem acesso a essa visualização tridimensional, que pode ajudá-lo a evitar erros, deve trazer um grande alívio para o paciente, né? Com certeza. A transparência e o acesso à informação são cada vez mais valorizados pelos pacientes. E a RA tem o potencial de fortalecer essa relação de confiança entre médico e paciente. Imagine, por exemplo, que o cirurgião possa mostrar ao paciente, antes da cirurgia, como a RA será utilizada durante o procedimento. Isso ajudaria a reduzir a ansiedade e o medo do desconhecido. Seria fantástico. E pensando no futuro, o que mais podemos esperar da IA na medicina? Será que essa tecnologia vai se popularizar e se tornar acessível a todos? A popularização da RA na medicina depende de diversos fatores. O desenvolvimento de dispositivos mais compactos, leves e acessíveis. A criação de softwares intuitivos e fáceis de usar. A realização de mais estudos clínicos que comprovem a eficácia e a segurança da tecnologia. E a capacitação dos profissionais de saúde para utilizar a RA de forma eficiente. Parece que ainda há um longo caminho a ser percorrido.
Mas os avanços têm sido rápidos e promissores. Quem sabe, em breve, a RA não se torne uma ferramenta tão comum quanto o estetoscópio, né? É possível. Afinal, a tecnologia está em constante evolução. E a medicina está sempre em busca de novas soluções para oferecer o melhor tratamento aos pacientes. A RA tem tudo para revolucionar a prática médica. E cabe nós acompanhar de perto essa revolução e nos prepararmos para as mudanças que ela trará. Falando em se preparar, você mencionou a capacitação dos profissionais de saúde. Como você acha que essa capacitação deve ser feita? Afinal, não basta apenas ter a tecnologia disponível, é preciso saber usá-la de forma correta e segura. A capacitação em RA para profissionais de saúde deve ser abrangente e multidisciplinar. Ela precisa ir além do treinamento técnico para o uso dos dispositivos e softwares, incluindo também a discussão das implicações éticas e sociais da tecnologia. É fundamental que os profissionais compreendam os benefícios e os riscos da RA, para que possam utilizá-la de forma responsável e ética, sempre priorizando o bem-estar do paciente. E como garantir que essa capacitação seja acessível a todos os profissionais, independentemente de sua especialidade ou localização geográfica? Afinal, a RA tem o potencial de beneficiar pacientes em todo o mundo, não apenas em grandes centros urbanos. A democratização do acesso à capacitação em RA é um desafio importante. A criação de plataformas online de ensino à distância, o desenvolvimento de cursos modulares e flexíveis, e a oferta de bolsas de estudo para profissionais de regiões carentes são algumas estratégias que podem contribuir para ampliar o acesso à capacitação em RA. A educação e a democratização do conhecimento são peça-chave para que a RA realmente se torne uma ferramenta poderosa para a saúde. E falando em democratização, como você acha que a IA pode contribuir para reduzir as desigualdades no acesso à saúde? Muitas vezes as tecnologias mais avançadas ficam restritas a hospitais de ponta, e a população mais carente acaba não tendo acesso a esses benefícios. A IA tem o potencial de levar a expertise médica para locais remotos e com poucos recursos, através de plataformas de telemedicina e cirurgias robóticas assistidas por IA. Imagine um cirurgião experiente, localizado em um grande centro urbano, diante de um procedimento cirúrgico realizado por um médico em uma área rural, utilizando a RA para compartilhar sua visão e seus conhecimentos em tempo real. Que ideia incrível! Seria um avanço enorme para o atendimento médico de qualidade para populações que hoje sofrem com a falta de acesso a especialistas. E na área de educação médica, a RA também tem um grande potencial, né? Afinal, os estudantes de medicina precisam se familiarizar com essa tecnologia desde cedo. Com certeza. A IA pode revolucionar a forma como os estudantes de medicina aprendem anatomia, fisiologia e técnicas cirúrgicas. Imagine poder visualizar o corpo humano em 3D, interagir com os órgãos virtuais, simular procedimentos cirúrgicos em um ambiente virtual imersivo. As possibilidades são ilimitadas. É realmente empolgante pensar no impacto da IA na formação dos futuros médicos. Eles serão muito mais preparados para lidar com os desafios da medicina moderna, com uma visão muito mais completa e integrada do corpo humano. Mas me diga uma coisa, com todas essas possibilidades, é importante ter em mente que a IA não é uma solução mágica para todos os problemas da saúde, né? Concordo plenamente. A tecnologia deve estar a serviço da humanidade, e não o contrário. É preciso garantir que a IA seja utilizada de forma ética, justa e equitativa, para que seus benefícios sejam compartilhados por todos. E como podemos garantir que a IA seja utilizada de forma responsável e ética? Quais são os desafios e as preocupações que devemos ter em mente? A privacidade dos dados dos pacientes, a segurança dos sistemas de RA, o acesso equitativo à tecnologia, a formação adequada dos profissionais de saúde e a regulamentação clara e transparente são alguns dos desafios que precisam ser enfrentados para garantir o uso responsável e ético da RA na medicina. É fundamental que a sociedade esteja engajada nessa discussão, para que a RA seja utilizada de forma a beneficiar a todos, sem criar novas desigualdades ou colocar em risco a privacidade e a segurança dos pacientes. Afinal, a tecnologia precisa ser um instrumento para promover a justiça social, e não para aprofundar as disparidades existentes. É incrível como a realidade aumentada está abrindo um leque de possibilidades na medicina. E o que me fascina é justamente essa capacidade de integrar o mundo digital com o real, criando uma experiência muito mais imersiva e intuitiva. Exatamente. É como se a gente pudesse enxergar além do que nossos olhos normalmente veem. E na medicina, essa capacidade de ver além pode ser crucial para diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes e cirurgias mais seguras. Pensei num exemplo prático enquanto você falava. Imagina um médico utilizando a RA para visualizar em tempo real as imagens de uma ressonância magnética, sobrepostas ao corpo do paciente. Seria realmente revolucionário. Isso permitiria uma análise muito mais precisa e detalhada da anatomia, facilitando a identificação de lesões e a escolha do tratamento mais adequado. É como ter um raio-x com superpoderes. E na área da reabilitação, como a AI pode ser utilizada?
Me parece uma área com grande potencial para essa tecnologia. Sem dúvida. A IRAI tem um potencial enorme para auxiliar na recuperação de pacientes que sofreram lesões ou AVCs, por exemplo. Jogos e aplicativos de IA podem ser utilizados para estimular a movimentação, a coordenação motora e as funções cognitivas, tornando a reabilitação mais engajadora e eficaz. E para pacientes com doenças crônicas, como diabetes ou hipertensão. A IA também pode ter um papel importante no dia a dia deles. Com certeza. Aplicativos de IA podem ajudar os pacientes a monitorar seus indicadores de saúde, como glicemia e pressão arterial, a receber lembretes para tomar seus medicamentos e a adotar hábitos de vida mais saudáveis. Tudo de forma interativa e fácil de usar. O que me encanta na AI é a possibilidade de personalizar o tratamento de acordo com as necessidades de cada paciente, tornando a medicina mais humana e individualizada, sabe? Concordo plenamente. A AI nos permite levar em consideração as características, as preferências e o estilo de vida de cada paciente, criando planos de tratamento mais adequados e eficazes. Mas é claro que, como toda tecnologia em desenvolvimento, a IA também apresenta desafios. A segurança dos dados dos pacientes, a confiabilidade dos dispositivos e softwares e o custo de implementação da tecnologia são alguns dos pontos que precisam ser cuidadosamente analisados. Sim, sem dúvida. É fundamental garantir que a IA seja utilizada de forma segura, ética e responsável. A regulamentação, a fiscalização e o debate público sobre os impactos da IA na medicina são essenciais para que a tecnologia seja utilizada para o bem da humanidade. E para finalizarmos essa imersão no mundo da realidade aumentada na medicina, eu gostaria de deixar uma mensagem de otimismo. A tecnologia tem o poder de transformar a saúde, tornando-a mais acessível, precisa e humana. E a IA é uma das grandes promessas para o futuro da medicina. Acredito que estamos apenas no começo dessa revolução tecnológica. Nos próximos anos, veremos a IA se integrar cada vez mais à prática médica, abrindo caminho para novas descobertas, tratamentos inovadores e uma saúde mais justa e equitativa para todos. E você, nosso ouvinte, o que espera do futuro da medicina com a realidade aumentada? Compartilhe suas expectativas com a gente. Continue acompanhando a Posologia Tech para mais informações. Até a próxima!